Bom, eu queria falar hoje um pouquinho sobre a dificuldade de conseguir achar um formato para produzir conteúdo. Seja lá qual for o tipo de conteúdo para se produzir, seja vlog, seja conteúdo de rotina ou conteúdo no Instagram, tanto faz. Eu tenho muita dificuldade com isso, de conseguir acertar um caminho para seguir só esse caminho. A impressão que eu tenho é que tudo que precisava ser criado já foi criado. Muitas vezes eu penso nisso. Muitas vezes eu tenho ideias e eu vou ver essas ideias já existem. Acho que isso é normal um pouco. E eu tenho muita dificuldade de fazer coisas que já estão sendo feitas, assim. Eu sempre tento buscar alguma coisa que seja original e isso é cada vez mais difícil. E tem muita coisa foda sendo produzida, tem muito canal da hora, tem muito canal tanto gringo quanto brasileiro que são incríveis de conteúdo, de formato. E eu acho que uma boa estratégia pode ser saber roubar um pouquinho de cada lugar, saca? E isso é uma coisa muito difícil de fazer também, não é simples tu saber aquela história famosa de saber roubar como artista, é uma coisa muito difícil, porque é um passo, é uma linha muito tênue entre ser uma cópia e ser uma referência, saca? Tem muitos exemplos de pessoas que deram a desculpa de ter usado algo como referência, só que na prática tu vai ver que é uma coisa exatamente igual o que já foi feito. E eu tava conversando com um amigo meu sobre essa dificuldade de conseguir achar um formato e ele me mandou essa mensagem aqui, vou ler pra vocês. Brunão, eu tô faz 10 anos tentando achar o meu formato ou estilo. E eu cometo um erro que torna isso bem mais difícil. Eu não tiro as ideias da cabeça e boto no papel. A gente só consegue achar nossa própria identidade criando e criando. E é mais ou menos isso que eu venho tentando fazer. Tenho tentado me forçar a tirar as minhas ideias do papel. Tenho tentado me forçar a criar coisas. Porque eu tenho chuvas de ideias. Só que eu simplesmente escolho não colocá-las para fora. Ou fico procrastinando. Ou fico criando desculpas para mim mesmo não fazer algo. Isso acaba sendo não feito simplesmente porque eu preferi criar desculpa do que botar a mão na massa e fazer a parada acontecer, saca? E não é simples assim. A gente escolhe produzir conteúdo para que esse conteúdo chegue nas pessoas e de alguma forma toque essas pessoas, seja por entretenimento, seja por alguma mensagem legal que tu queira passar com esse conteúdo. Só que aí entra um ponto também que com as plataformas que a gente tem hoje, com os algoritmos que a gente tem hoje, a gente precisa abrir mão de certas coisas. A gente não consegue escolher livremente o título que tu quer usar no teu vídeo ou a thumbnail que tu quer usar no teu vídeo. Tu precisa saber jogar o jogo também, tu precisa estudar, saca? E quando esse conteúdo não chega nas pessoas, é sim decepcionante, saca? Porque tu produz algo pra que chegue em alguém e tu faz pra dar certo, saca? Tu não faz só por fazer. Eu acho muito hipocrisia essa galera que fala que, eu tô fazendo só por fazer, eu tô fazendo só porque eu gosto. Acho que não, saca? Tu faz pra que chegue nas pessoas, tu faz pra dar certo, saca? Tu tem uma expectativa nisso. E claro, é saber não deixar isso te prejudicar, não fazer com que isso faça tu parar de produzir algo, de botar pra fora tuas ideias e criar coisas novas. E se eu pudesse dar um conselho seria esse: faz, bota pra fora a tua ideia, produz. Seja com o equipamento que tu tiver, seja da forma que for necessária. Mesmo que não tenha tempo, é muito difícil isso também, porque a rotina ela te consome muito tempo, trabalho, estudo, seja o que for. É muito complicado tu conseguir encaixar essas coisas na tua rotina, produzir algum tipo de conteúdo, produzir coisas pra internet. É muito, muito complicado quando se tem que pagar o aluguel todo mês. Mas é só fazendo, só criando mais que tu vai conseguir achar um formato que tu goste, achar um formato que caiba pra tu conseguir produzir as tuas coisas. E é isso que eu tô tentando, criando esse canal no YouTube. Eu também tenho um podcast com a Júlia, que é minha namorada. Lá a gente fala sobre qualquer tipo de assunto, assim. O nome é Sofá de Boteco, então isso explica bastante sobre o que é o podcast. A gente fala desde brisas pessoais até filosofia, enfim. E aqui é um negócio que eu consigo mais produzir com o que eu sei fazer, que é vídeo. E esse é um outro ponto, né? Eu trabalho com direção de fotografia no meu dia a dia e com edição de vídeo, colorização. Só que isso é uma coisa que não me agrada nada de produzir conteúdo. Tem um monte de gente produzindo conteúdo sobre isso. Não é uma coisa que eu quero entrar. Tem muita gente boa fazendo isso. E muita gente ruim também, muita gente mentirosa. Isso me dá um pouco de raiva. Mas enfim, tirando esse desabafo, não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que me motiva a produzir conteúdo sobre isso. Eu quero de fato tirar minhas ideias do papel
e que essas ideias cheguem nas pessoas e as pessoas consigam ver o entretenimento ali, que seja um conteúdo que agrade, saca? Enfim, acho que era mais ou menos isso, essa divagação aqui sobre conteúdos e formatos e etc. Se gostou, se inscreve no canal. Postei um vídeo muito da hora que eu gostei muito de fazer essa semana na segunda-feira. Se ainda não assistiu, assiste, tá bem massa. E é isso, deixa curtida, deixa um comentário da hora aí, fala se tu tem questões como essa, não só de produzir conteúdo, mas sei lá, na tua vida pessoal aí. Valeu, é isso, um abraço, até mais.